Olá! Muito se fala hoje sobre o autismo, mas muito pouco se fala, se pesquisa e a gente encontra artigos sobre o autismo em adultos, especificamente o autismo em adultos, em mulheres adultas. E esse é o tema que eu quero trazer hoje aqui para vocês, para a gente começar a pensar sobre isso, discutir um pouquinho sobre isso e entender um pouco mais do porquê o autismo nas mulheres ainda é subdiagnosticado. Bem, eu sou a Gabriela Carleto, sou psicanalista, sou pesquisadora, uma doutoranda em psicologia, autista diagnosticada na vida adulta. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha visão sobre ter recebido esse diagnóstico, né, já na fase adulta, com 50 anos. Então, veja que não é uma fase adulta ali no início da adolescência, no final da adolescência, começo da vida adulta, não. É um diagnóstico realmente tardio, é um diagnóstico que eu, de uma certa forma, despertei para ele, fui atrás dele, depois que eu tive o diagnóstico de autismo do meu filho, e aí sim eu pude começar a perceber, né, que o autismo fazia parte também da minha subjetividade, daquilo que sou, da minha constituição, do meu olhar para o mundo, do meu sistema sensorial, da forma como eu percebo, da forma como eu sinto, da forma como eu me relaciono, da forma como eu hoje me entendo, como mulher, como pessoa, como uma pessoa autista. E para mim foi bastante importante ter esse diagnóstico, ir atrás desse diagnóstico e me entender, né, através dele, porque trouxe muito significado para a minha história de vida, para os processos que eu passei, para as dificuldades que eu tive, né, durante toda a minha trajetória, para as minhas potencialidades, né, para o meu hiperfoco, para o meu estudo, enfim, para todas as coisas que de fato me constituem, né, na minha vida como um todo, como um ser sujeito social que estou aqui falando hoje com você. Mas o ponto que eu gostaria de elucidar, talvez para que a gente possa pensar sobre por que as mulheres ainda são, né, subdiagnosticadas? Por que ainda existe, se a gente for procurar nas pesquisas e no que há de mais aí, né, atual de pesquisa científica, a gente vai encontrar ainda uma média de uma para cada cinco, de um para cada cinco autistas homens diagnosticados, uma é mulher. Então, 4 homens para uma mulher. E a minha pergunta é, será que esse número é real? Será que a gente realmente está falando de um número que condiz com a realidade mundial, né? Quando a gente pensa de mulheres, meninas e autismo? Eu arrisco dizer que não, que existem muito mais mulheres que estão sim dentro, né, do espectro do autista, mas que não têm o seu diagnóstico. E por que isso ocorre? Porque as meninas, né, assim ali, se a gente pegar mesmo da fase da infância até o começo da adolescência, idade da vida adulta, as meninas têm uma capacidade melhor de socializar, de perceber como é que as coisas funcionam e de uma certa forma, conseguir se inserir, de mascarar os seus sintomas, que talvez sejam mais ali aparentes, e conseguir estar, né, no meio sem se deixar ser percebida. A gente chama isso de um mascaramento, né, de uma certa forma. A questão e o ponto que eu quero levantar, e isso tem muito a ver também com a minha própria história de vida, com a minha trajetória, é o quanto que isso acaba nos prejudicando. O quanto que eu não saber de fato e não entender, né, a minha percepção sobre o mundo e a forma diferente que eu tenho de estar, me faz não ser. Me faz, de uma certa forma, apenas estar ali no meio, observando e repetindo, tentando me adequar àquilo que, na verdade, não me pertence. Então, sobre esse ponto de vista, eu acho importante a reflexão
de que a gente precisa de fato olhar para as nossas meninas, né? Para as nossas crianças, para as nossas adolescentes, mulheres especificamente, com um olhar um pouco mais apurado, né? Olhando no campo do sutil até, percebendo a movimentação, o corpo, a fala, o discurso, percebendo a capacidade de entendimento ou não do diálogo, do que está sendo dito, do que está sendo percebido, percebendo no outro toda a questão sensorial, ou seja, se os barulhos lhe afetam, se o som, se a luz, como é que ela lida com os sensórios, com nossos 5 sentidos, porque tudo isso pode nos trazer ali, né, um olhar diferenciado para uma menina que pode estar dentro do espectro e que ninguém percebeu. Isso faz parte da minha vida, né? Ninguém percebeu. Ninguém me percebeu dentro do espectro, nem eu. Então, eu já trabalhava, né? Trabalho com saúde mental há muitos anos. A clínica do autismo começou a aparecer para mim de 4, 5 anos para cá. Eu trabalho mais com adolescentes e adultos, não atendo crianças, mas nessa transferência e contra-transferência, às vezes, ali de paciente, você começa a perceber, né, os sintomas, os sinais e algo que ali lhe toca, lhe chega, que lhe parece, como é que eu vou usar, que palavra que eu vou usar? Talvez confortante, talvez algo que você reconheça. E depois que, claro, eu tive o diagnóstico do meu filho, que eu já gravei num outro vídeo, né? Que foi um diagnóstico que ele iniciou clinicamente em casa sobre o meu olhar e depois eu fui fazendo, tive um ano de observação, né, de escrita ali, de relatório sobre aquilo que eu estava observando e fazendo essa troca com o médico neurologista que o acompanhava e com a equipe de psicologia e outros profissionais que o acompanhavam, para poder fechar esse diagnóstico. Porque quando a gente não está falando de um autista que está no nível 2 ou nível 3 de suporte, que é aquilo que a gente entende por um moderado ou um nível, né, um pouco mais grave do autismo, a gente está no autismo nível 1, que pode ser desde uma coisa muito, características muito sutis, até características já mais marcadas, né? Mas que às vezes ainda há dúvida do diagnóstico. Então é preciso que haja um olhar aprofundado e uma equipe para nos ajudar, né, a traçar esse diagnóstico. Então, com esse estudo, né, com esse olhar para o meu filho, eu pude também trazer esse olhar para mim. Eu pude trazer essas percepções daquilo que eu mesma estava escrevendo sobre ele e começar a pensar e a refletir, né, sobre a minha trajetória, sobre a minha subjetividade, sobre aquilo que me atravessava, sobre aonde eu me encontrava. E foi a partir disso que eu então também fiz todo esse processo clínico, né, com outros profissionais me atendendo para que a gente chegasse nesse diagnóstico. E veja, nem no caso do meu filho e nem no meu, esse diagnóstico chegou de uma forma ruim ou pesada, ou um luto, como algumas pessoas, né, recebem. E eu não estou aqui de forma alguma para criticar esse luto do outro, mas sim para falar do meu, né, da minha percepção, que na verdade foi um alívio, foi uma alegria, foi um reencontro comigo mesmo, foi uma conexão com meu filho, foi o poder entender, né, mesmo que tardiamente, tudo isso que me cerca, né, os meus sentidos, a minha percepção, a minha capacidade cognitiva, a minha inteligência, a minha dificuldade, as minhas emoções, o meu relacionamento com o outro, com família, com companheiro, com filhos, a minha maternidade, né, e tudo que envolve. Então, é muito bom a gente poder se conhecer,
né? As terapias nos trazem isso, o processo de análise nos traz isso, e qualquer caminho de autoconhecimento, a filosofia nos traz isso, o pensar nos traz isso, né? Acima de tudo. Pensar sobre si, se reconhecer, se questionar, olhar para dentro. Então, para não estender muito, né, esse vídeo não ficar muito longo, eu trouxe algumas dessas reflexões, para que talvez você possa daí também parar e pensar e refletir, não só sobre o mundo à nossa volta, essa sociedade que tem muita dificuldade de enxergar o outro, e claro, né, sobre nós mulheres, o quanto que mesmo até dentro do autismo, né, ainda somos pouco percebidas, pouco enxergadas. Então, eu venho aqui com a minha voz, né, e com a minha imagem, com a minha fala, trazer essa visibilidade, porque precisamos sim diagnosticar mais meninas, levar o diagnóstico a mais meninas quando elas estão no autismo, né? E não esperar que elas cheguem na vida adulta para aí sim perceber que há algo lá que parecia, né, que estava fora do quadrado, fora da caixa. Então é isso. Um beijo para vocês, né? Se você curtiu esse vídeo, curta aqui, compartilha essas coisas que a gente sabe que precisa fazer. Um beijo, até.